a trazer a nossa mensagem, que tem como título Cultuando ao Senhor. Os textos que nós escolhemos estão aí no nosso boletim, os irmãos podem acompanhar a leitura do texto. No Salmo 135, versos de 1 ao verso 3, diz assim: Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. No Salmo 145, versos 1 e 2, louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Salmo 147, verso 7. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. No Salmo 149, verso 1 e o verso 3. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor estará na congregação dos santos. Louvem o seu nome com a flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa. No Salmo 150, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vamos repetir esse verso de Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18, todos juntos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Conforme os textos bíblicos citados e outros, o nosso culto deve ser efetivado com a pregação da palavra de Deus, anunciando a salvação e a vida eterna pela fé em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, porquanto Jesus deu a sua vida em resgate dos nossos pecados. O nosso louvor será também expresso com salmos, hinos e cânticos espirituais, bem como através de instrumentos musicais, conforme está no livro de Salmos, especialmente no Salmo 150. É bom que nós observemos aqui que a expressão louvor, ela não é apenas a ideia de cantar hino, mas a ideia do louvor é do próprio culto que se presta a Deus, porque quando se presta o culto a Deus, nós estamos louvando ao Senhor. E então essa é uma expressão no sentido da nossa vida em relação ao nosso Pai Celestial
e a Jesus Cristo, nosso Salvador, porque nós estamos cultuando a Deus, e isto significa louvar ao Senhor. E assim será por toda a eternidade, porque também lá na mansão celestial, quando aqueles que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que tiveram os seus pecados perdoados por Cristo na cruz do Calvário e que aceitaram a Cristo, também louvarão ao Senhor lá. Lá não se vai fazer pregação para salvação, porque todos serão salvos. Mas o louvor, o culto a Deus, permanecerá para toda a eternidade. Hoje estamos dedicando ao Senhor nosso Deus um novo piano, que será usado nos cultos de nossa igreja. E por esta razão, damos graças ao Pai Celestial por mais esta bênção que o nosso Deus nos concede. E por isto estamos alegres e nos regozijamos. Os irmãos já manifestaram esta sua alegria, dizendo que estão alegres com a aquisição e levantaram a sua mão, dizendo: eu gostei do piano. Então, este piano vai ser usado exclusivamente para o culto a Deus. Louvar a Deus é privilégio dos servos do Senhor. Usar a nossa voz para cantar louvores nos nossos cultos, realizados no santuário, é vontade de Deus nos revelada nas Escrituras Sagradas. Louvar a Deus na casa do Senhor, nos átrios da casa de Deus, é agradável ao Senhor, nos declara o Salmo 135. Jesus, do mesmo modo, afirma, conforme registro de Lucas, capítulo 19, verso 46, na sua primeira parte, quando ele assim se expressou, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração. Assim oramos na casa do Senhor. Estamos prestando culto de louvor a Deus. É recomendação bíblica que usemos a nossa voz para proclamar a mensagem das boas novas de salvação e cantar o cântico novo, bem como usar os instrumentos musicais em ato de culto e louvor a Deus Pai e também a seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, unigênito do Pai Celestial. Eu aqui estou exatamente trazendo a mensagem do Salmo que diz um cântico novo. O que significa um cântico novo? Aquele que é um servo de Deus vai continuar a cantar as coisas do mundo? Vai continuar a participar dos festejos do mundo? Evidentemente que não, porque nós vamos ter um cântico novo. A nossa voz há de ser usada agora para aquilo que agrada a Deus, não aquilo que desagrada a Deus. Como é bom servir a Deus com júbilo e conduzir a todos os moradores da terra a que também louvem ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, que todos possam dizer como Josué, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Vamos dizer esse verso todos juntos? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os irmãos não acham que isso seria uma bênção para cada um de nós, em que todos que participam da nossa casa sejam servos de Deus, crentes em Jesus Cristo? Então esta é a maior bênção que nós podemos alcançar.
E quando aquele povo, lá no passado, estava desviando a sua atenção para outros deuses, Josué colocou diante deles essa expressão do seu próprio testemunho, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que cada um fizesse isto também, em vez de estar adorando os deuses falsos dos países e dos povos que não tinham o Deus verdadeiro. Então era uma bênção servir a Deus com toda a sua casa. Deus tem abençoado a nossa igreja maravilhosamente, pelos terrenos que adquiriu, pelo templo que construiu, pelos bens que possui, entre eles o piano que hoje estamos dedicando ao Senhor. Como também devemos dar graças a Deus pela obra de ação social e beneficência que a nossa igreja realiza, a colaboração com missões, tanto locais como estaduais, nacionais e mundiais. E para tantas outras igrejas que têm solicitado a cooperação da nossa igreja para a construção dos seus templos, manifestando assim na prática o que o Senhor pede de nós, conforme o registro de Miqueias 6, verso 8, a saber: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Eu estava falando com uma pessoa esta semana e essa pessoa disse que tinha feito um negócio com um determinado pastor, que tem até uma posição muito destacada. E o que acontece é que esse pastor prometeu fazer o pagamento daquele negócio que estava fazendo e não sentia necessidade de pagar a sua conta. E foi preciso muito sacrifício para receber aquele dinheiro. Assim, muitos estão envergonhando o Evangelho pela falta de testemunho. Nós temos que viver aquilo que nós dizemos que nós somos. Nós temos que dar o testemunho, que quando a gente passar na rua, qualquer pessoa que nos veja pode dizer: ali está passando um homem de Deus, ali está passando uma mulher de Deus, porque realmente esta é a grande bênção que nós temos, a de testemunhar a nossa fé, que não pode ser uma fé fingida, mas uma fé verdadeira, uma fé que é representada pela nossa vida, pelos nossos atos, pela nossa linguagem, por tudo que nós fazemos, porque isto sim é agradável ao Senhor. Cultuando ao Senhor, o coração palpita de alegria quando servimos ao Senhor com canto, ou louvamos a Deus com instrumentos musicais. Sim, a nosso Deus que é santo. Quando estamos na casa do Senhor, usemos nossa voz para o louvor. O nosso culto seja verdadeiro, porque Jesus a todos quer salvar. Cantai, cantai louvores ao Senhor. Rendamos graças pelas bênçãos tidas, que é privilégio grande dar louvor. Sejamos sal e luz aqui no mundo, para adorar a Deus e a Jesus Cristo, pregando o Evangelho, o amor profundo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente viver este Evangelho que nós temos em nosso coração. E quando a igreja está, como está fazendo hoje, dedicando um instrumento
para servir a causa do Senhor, nós devemos nos regozijar e devemos dar graças a Deus que Ele permite que a nossa igreja possa ter essa bênção. Como eu disse, tantas bênçãos essa igreja tem tido. Quanta gente quer vir fazer o casamento aqui nesta igreja? Por quê? Porque esta igreja é uma igreja acolhedora, porque esta igreja é uma igreja bonita, porque esta igreja é uma igreja que realmente pode ser lembrada na história daquele que aqui se casou. Então, é uma presença que está aí. A igreja ter tido a oportunidade de adquirir aqui 4 terrenos, reunir esses 4 terrenos e ter aqui 1.800 metros quadrados, é uma maravilha. Quando esta igreja ainda era tão pobrezinha, mas como Deus abençoou, e Deus abençoa aqueles que trabalham para servir a Deus com alegria no seu coração. E assim tem sido a nossa história. Uma vez eu escrevi um poema dizendo: a Igreja Batista do Ingá é um milagre. E realmente nós podemos continuar a pensar desta maneira, porque Deus tem nos dado pessoas que têm habilidade, nos tem dado crentes capazes de realizar a obra. A nossa igreja é uma igreja privilegiada. Quantos pianistas nós temos aqui, quantos solistas nós temos aqui nesta igreja, quanta gente pode participar dos corais da nossa igreja. Não é uma maravilha, Silas? E uma orquestra que nós estamos começando, fazendo isto sem estar pedindo um tostão daqueles que vêm, até pelo contrário, ajudando alguns até a passagem para poder vir e estar aqui. O que a nossa igreja tem feito por ajudar as outras igrejas que têm pedido a nossa igreja e a colaboração que nós estamos dando. Que bênção, não é? Como aquelas igrejas são agradecidas a Deus pela cooperação da nossa igreja, dando a sua colaboração. E isso tudo é bênção que Deus tem dado a esta igreja. E certamente continuará a dar. E quantos já passaram por aqui e Deus já chamou e estão na glória, louvando ao Senhor lá. E quando nós chegarmos lá, também vamos louvar a Deus. Há muita gente que pensa que quando a gente falece, que vai ficar por aí no espaço, e só no dia da volta de Jesus que vai então aparecer de novo. Não é assim que a Bíblia está dizendo, não. O crente, quando ele é chamado por Deus, ele já passa a estar na mansão celestial, porque ele já tem a vida eterna. E a vida eterna não é para viver no espaço, é para viver na mansão celestial. E então, quando vier o dia do juízo, nós teremos um ato declaratório, dizendo: estes já gozam da vida eterna. E aqueles que rejeitaram a Cristo, estes continuarão na morte, isto é, na separação de Deus, porque este é o sentido da palavra morte nas Escrituras. Assim, então, nós vamos trabalhar sendo sal e sendo luz, porque o Senhor Jesus nos disse que nós devemos ser sal e devemos ser luz. Se o sal for insípido, para mais nada serve. Então nós precisamos dar o testemunho, proclamar o Evangelho, falar de Cristo a todas as pessoas.